E você adora a natureza, né, Tê? Então, eu, Primeiro de tudo, olha, quero agradecer por você ter aceitado o convite. eu também gostei muito da sua iniciativa, muito obrigada. Eu tenho que falar a todos que eu estou de coração aberto, que eu acho que essa é uma chance que a gente está tendo, de várias que tivemos no passado e nunca deu certo. Aqui não cabe a gente dizer quais as razões que não deram certo, mas é aproveitar a oportunidade que tem agora. Tá? Sim. Dizer para a Tereza, assim, primeiro de tudo, qual é a sua formação em dança? Bom, na verdade, eu não comecei no flamenco, né? Eu comecei aos 8 anos de idade no balé clássico e fiz balé, jazz, dança moderna, dança folclórica, fiz inclusive dança espanhola, que eu não me lembro direito exatamente como era a dança espanhola que eu aprendia, porque eu era muito pequena. E nem foi ela que me fez apaixonar pelo flamenco. Eu fui fazendo a minha carreira. Eu, na verdade, me formei na Escola Mariana Eneva, de balé clássico, porque a minha base é o balé, eu vim do balé clássico. Me formei também na faculdade de dança, que eu fiz licenciatura plena. Mas foi nesse meio da faculdade que eu entrei em contato, quer dizer, vi aquele filme do Carlos Saura, Vitório Gades, Carmen, aí apaixonei, falei, caraca, eu quero isso, quero dançar isso. Nem sabia direito o que era. Aí saí por aí andando e naquela época, segunda metade do século passado, né, 1986, Por aí. não tinha, eu sabia da Casa de Espanha. Aí um dia eu encontrei a Sônia Castriotto, que fez balé comigo no Notre Dame, seguiu comigo desde pequena. A irmã dela era minha colega do colégio, e ela era minha colega no balé. Aí ela falou que estava fazendo, que tinha um grupo e era perto da casa onde eu morava com meus pais. E aí eu fui lá falar com ela, e ela comecei a fazer aula junto com ela, aí eu já entrei para a companhia, porque o Flamengo era muito, vamos dizer assim, iniciante pra gente, né? Qualquer coisinha que a gente sabia já era muito, porque a gente não tinha acesso, e quem aprendia alguma coisinha já estava dançando. Como eu tinha base de balé, não que eu podia chamar aquilo que eu dançava de flamenco puro, mas eu pegava rápido, mesmo que eu ficasse um pouco estilizada, eu pegava rápido. E a gente montou vários grupos, eu, Sônia Castriotto, Soraya Castriotto, a Simone Abrantes. A gente primeiro passou de um grupo junto com o Henrique e a Silvia, depois a gente montou o nosso grupo, que era o Passão Flamenco. Devagar. Vamos devagar, vamos voltar um pouquinho. Lá ótimo. Quando você encontrou a Sônia, aí a gente vai fazer assim, eu vou pegar essas memórias todas suas, vou trazer tudo à tona, tá? Ai, que bom, porque eu lembrar. sou horrível de data, você vai me ajudando. Vai me botando na ordem. Ótimo. Também não sou muito não, mas como eu já estou vendo que você tem uns paralelos históricos com alguns artistas, então eu consigo situar mais ou menos. Quando você encontrou a Sônia... aqui, se eu precisar. Tem cola aqui. Ótimo. Melhor ainda. Quando você encontrou com Sônia, né, vocês foram atrás e encontraram quem na época? Então, a gente começou a dançar, a gente se juntou a Silvia e o Henrique. Lembra que era um casal? Do balé hispano-brasileiro? Isso. A Soraya também estava. Aí a gente se juntou. Eu não lembro se a Simone estava e a gente depois juntou, ou se ela entrou junto com a gente, eu não lembro. Mas foi todo mundo para esse grupo. E a gente fazia ali no Sérgio Porto, agora ele está lindíssimo. Mas ele era um galpão. A gente fez alguns espetáculos lá, entendeu? A gente fazíamos com música misturada, música mecânica, e às vezes o Juan e o Pepe Juan Sacromonte. E o Pepe de Granada tocavam pra gente. Entendeu? A Marita depois começou a entrar, mas primeiramente eram eles dois, entendeu? Entendi. E ela está aqui do meu lado, a casa é dela, eu estou aqui no estúdio ótimo. dela. A família está tudo aqui do lado. Maravilha. Aproveita e pergunta, o que ela não souber aí, que ela não contar direito, conta, hein, Lúcia? A gente aguarda. Vamos lá, Tereza. Então, lá no Sérgio Porto, você se encontrava com o Henrique e...
Silvia. Esqueci o Era um Silvia. casal. Silvia. Ele era um empresário, ela também era uma bailarina, e eles Que tinha uma faziam agência vários de shows. turismo, né? Que tinha agência de turismo, Isso. só e qualquer coisa turismo, não é isso? Sim, mas tinha. Não lembro, mas é isso. E a gente dançava com ele. Depois houve uma certa desentendimento de ideia. Soletur, lembrei. Soletur Turismo. Isso, é verdade. Aí teve uma divergência de ideias, a gente saiu e a gente ficou, eu, Sônia, Simone, Soraya. Aí depois, às vezes, entrava Carmen Dotto, entrava Marta Hernandes, teve algumas pessoas. Mas o Paixão Flamenco, a princípio, eu acho que eram nós quatro. A gente fez a Laura Alvim, aquele festival. A gente fez várias coisas juntos. A gente se apresentava. Vamos lá, Era bem volta, legal. calma, Teco, calma. No Passion, era vocês quatro, eventualmente alguém participando. Era com música ao vivo ou com música mecânica? Eram os dois, porque a Ah, Mara já estava tocando pra gente. a Mara, Ela tinha um companheiro que era o Serginho, o Sérgio também tocava. você se lembra o sobrenome E. do Sérgio? Ai, não lembro. Não lembro mesmo. Porque eu Eu vi sei ele que numa o. foto, eu vi ele numa foto da Sônia, mas a Sônia também não lembrou. Sabe quem deve Não. lembrar? A Soraya. Soraya tem memória para isso. Soraya vai ser A Mara entrevistada pode também. lembrar. A Marita pode lembrar, porque ela Boa era ideia. namorada dele. E aí também o Pepe tocava com a gente ainda, de Pepe de Granada, o Juan de Sacromonte. A gente tinha uma mistura, porque assim, a música ao vivo a gente ainda não tinha todo o know-how de Aham. acompanhamento. E os músicos faziam milagres, assim, que a gente montava e ia aprendendo junto. Era muito legal, mas ao mesmo tempo tinha isso, né? Quando tinha música ao vivo, quem cantava? Olha, o Pepe cantava. Ai, tinha uma. Ai, meu Deus. Tinha uma senhora que cantava. Dina, Dina, não. Era não vou mais lembrar. fortinha. Não vou Eu, lembrar o nome. Quem deve tinha uma saber. senhora. Essa Soraya galera. deve lembrar. Ah, Soraya, com certeza. Soraya, eu aposto que ela sabe tudo, porque é muito boa de gravar a memória. Eu Bom, esqueci o nome. Bom, tinha assim, o Juan de Sacromonte acompanhava a gente, o Pepe de Granada, só que eles eram mais solistas. Então, acompanhar um baile não é a mesma coisa que ir lá e tocar, né? Então, nem sempre a gente conseguia fazer coisas junto com ele, porque ele era um brilhante, ele era um músico e não tinha aquele aprendizado do formato acompanhar o baile, entende? Era mais aham, um improviso. E tinha uma coisa legal, mas o que a gente faz hoje em dia, o guitarrista, o músico, o cantor, ele e o bailarino precisam estar tudo entrosados, junto. saber aonde Sim. entrar, aonde arrematar. E não tinha muito isso. Tinha pouco conhecimento da gente também. Entendeu? Aham. Então a gente não sabia nem como dizer, ó, né? A gente ia no sentimento, na Como paixão que, mesmo. nesse período, como que. Gente, só para situar, isso é anos 80, depois 85, 86, por aí, né? Só para É situar, mais, para mais 87, 87, tá? 88. Só para as pessoas entenderem como que era a informação nessa época. O que que você conseguia de acessar sobre o flamenco ou sobre a dança espanhola? Como é que era nesse período? Eu era uma pirateira. Tudo que passava na minha mão, eu pirateava, eu copiava. Se eu pudesse comprar o vídeo, o livro, eu comprava. Se não, eu passava o xerox, copiava o cassete, porque a gente não tinha nada, a gente não tinha como ver. Eu lembro que tinha um CD, imagina esse CD, um LP grandão, que veio parar na minha mão, eu falei, Soleá, alegria! Eu copiava e ficava ouvindo, assim, isso é alegria. Porque eu não sabia direito o que era diferenciar os diferentes palos, entendeu? A gente Aham. fazia muito esforço um com o outro para ir aprofundando na história. A gente ficou nesse meio cegueira ou buscando precariamente as coisas de 86 até os 90 e poucos, os anos Exato. 90, entendeu? Saindo do Passion, então, aí chegou o Alumbre, não é isso? Eu acho que, na verdade, a gente trocou o nome por uma questão, acho que, de gostar. Eu não lembro direito porque a gente trocou. A gente queria fazer um Aham. espetáculo, mas a gente mudou porque acho que a Sônia gostava muito desse nome. Tinha alguma coisa assim. E a Sônia e o Malô, né, o marido dela, eles eram os diretores, né?
Então, eu não lembro direito, mas eu acho que foi por uma questão ou de trabalho, ou de concepção do grupo, Tem né? assim, eu perguntei à Sônia a questão do nome, ela disse o seguinte, que ela queria algo que chamasse atenção no sentido de levar informação. E a lumbre, quando ela encontrou o significado, diz exatamente isso, ilumina, A chama que irradia, baila. e a É, chama. E foi isso, aí virou a lumbre por causa disso, foi o que ela deixou. Está na entrevista dela, depois só dá uma olhadinha lá. com E certeza. aí, nesse período, Tereza, você chegou a dar aula também. Como é que você Hum. entrou nesse processo? Eu vou dar aula de flamenco. O que é Não, que não é passou na assim. sua cabeça? Não. Como Não, é não que é assim. foi? Então, eu venho do balé clássico. Sim. Com 8 anos de idade, eu comecei a fazer balé, fazer todos os tipos. Aos 14 anos, eu já estava dando aula de dança. Eu primeiro comecei como estagiária no Balé do Notre Dame, ali com a Shirley Lins. Depois eu me formei, então eu comecei a dar aula. Eu dava aula de balé, dava aula de jazz, de todas as modalidades que eu aprendi, que lá era um Kung Fu. Não era oficial, mas era um curso profissionalizante. A gente tinha história da dança, história, ritmoplastia, tinha aula de folclore, tinha metodologia. Então a gente estudava os planos de aula de balé e tal. Então eu comecei a trabalhar aos 14 anos já dando aula. Depois, mais para frente, mais autônoma, né? Então eu já dava aula. Eu depois quando apareceu o Flamengo, eu já era professora. O que aconteceu foi o seguinte: tinham poucos, eu já gostava, eu ia dar aula, mas a minha coragem de começar a dar aula com o pouco que eu sabia era tipo assim, tinha muito pouca gente. Entende? Eu, uma época, fui tentar até me aprimorar lá na Casa da Espanha, porque era o nome, o ícone na época, era a Casa da Espanha. Só que os meus horários não encaixavam nos horários das aulas dele. Eu também já trabalhava, então eu não consegui. Então acabou que eu comecei a juntar as coisas que eu queria, e assim, com toda a consciência que eu ainda não tinha embasamento, mas aquilo que eu sabia ensinar. Porque eu já tinha uma metodologia, já tinha uma experiência como professora, entendeu? E eu Você só, sempre gostei muito de dar aula, muito, você muito. só transferiu o conhecimento para outra linguagem de dança. Me dava um pouco de agonia, viu? Porque o Flamengo não tem uma metodologia, é uma loucura. Então eu que venho do balé, eu ficava, esse, dá o passo. Chegava num curso assim, vamos, passo de boleria, vamos. E ninguém dizia que ninguém sabia. Todo mundo, sim. E eu ficava, sim. Assim, a gente nem sabia, né? A gente ia na cara de pau, assim, copiando. Uma coisa, era uma coisa muito intuitiva, muito louca. Então, eu, eu, eu ficava meio assustada. Depois eu fui criando o meu jeito. Até hoje ainda tenho vou criando a minha metodologia, porque sempre me incomodou um pouco essa coisa fora de ordem. Mas o flamenco é assim, né? Ele é meio assim, Cheio de passional, até não caminhos. ensinar. Isso. A E gente já como faz... não existe uma escola, né? Não tem Uhum. uma escola de flamenco. Não tem. Método, rarará, não tem. A balé tem. Escola russa, escola Não americana, é escola francesa. acadêmico, né? Não é acadêmico. Ele não tem uma Exatamente. linguagem comum como as outras escolas. Isso. Cada um pode desenvolver a sua metodologia, a sua Isso. linguagem, né? Isso, exatamente. A sua forma de ensinar. A gente vai fazer assim, a gente vai continuar nesse processo da aula, depois a gente transfere para a sua parte como ativista do Flamengo, como bailarina e tudo mais. Vamos pegar um pouquinho essa coisa da aula, tá? Tá. E a gente Tá bom. regrupa os seus projetos, vamos setorizar tudo para Aham. ficar fácil a cabeça funcionar, tá? Tá ótimo. Então, assim, você começou a trabalhar dando aula, Uhum. você trabalhava num lugar só ou em vários lugares ao mesmo tempo? Então, eu era Shirley Lins foi dividida. teu centro, né? O Balé Shirley A Lins foi teu Chile, centro. sim, foi minha base, a minha formação. Aí, quando eu terminei lá, me formei lá, eu tinha professores da Escola de Dança do Teatro Municipal que me convidaram. Você não quer fazer prova? Eu, a minha irmã, umas pessoas. Que aquelas pessoas achavam que a gente tinha condições de passar. E a professora Chile, que era um amor de pessoa, torcia pra gente muita coisa. Não, vamos fazer. A gente já tinha terminado o curso. Aí eu fiz prova para a Escola de Danças e entrei. Eu estava formada no Notre Dame, mas entrei nos 3 últimos anos de balé clássico lá. Só que eu tinha coxa, peito, né? Eu era uma pessoa, um ser humano normal. Não era uma bailarina clássica magrelinha. Minha irmã não, minha irmã já entrou toda no esquema, Então eu terminei lá, assim, a duras penas.
Não pela capacidade técnica, mas pelo físico, sempre me perturbava um pouquinho. É uma coisa que sempre no balé foi meio um calcanharzinho ali, me pinicando sempre. E aí, estava me perguntando de dar aula. É isso? Sim, sua base foi na Xirelin, depois você Isso. saiu, que você dava aula Aí em vários eu lugares. dei, então, mas aí eu dei aula em várias escolas e também depois fui para a escola de danças, mas eu dava aula muito de balé. Eu comecei o flamenco mais calmamente. Ele foi Tá. entrando na minha vida e depois ficou igual. Chegou uma hora que me incomodou, porque assim, o que acontece? Eu queria que meu corpo falasse mais a linguagem do flamenco do que do balé. E eu sentia que o meu flamenco era comprometido pelo balé. O balé passava na frente. Aí eu parei o Entendi. balé um tempo para poder o flamenco passar à frente. Depois eu voltei a balé de novo, mas aí eu já estava. Sabe quando você está falando um idioma e quer dominar outro? Você Sim, tem que parar um sei. pouco de falar, entendeu? Era isso. Então Então, aí depois eu voltei. nesse processo em que você dava aula, vamos pensar lá atrás, não nos dias de hoje. Ah, Quando você trabalhava com o flamenco, quando você resolveu encarar esse processo da aula, havia resistência nos espaços que você dava? Como é que era interpretado o flamenco dentro desses espaços? eu não sei se tinha existência, o Ricardo, mas tinha uma falta de conhecimento, Aham. né? Enquanto você não falasse assim, flamenco, dança espanhola, assim, tá, 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 castanhola, ninguém sabia, Flamengo, o quê? Ninguém conhecia. Então, eu não tenho, eu acho que eu não tinha nem espaço para resistência, entendeu? Não tinha um conhecimento, eu acho, entende? E como esse período meu de 86 até 90 e poucos, eu me senti muito equivocada no meu aprendizado, porque eu parecia que eu aprendi um flamenco estilizado, porque quando começou a chegar a galera da Uhum. Espanha, que aí eu falei, caraca, não é nada disso, eu tive que apagar tudo. Porque que acontece? Não é que não é nada disso do que eu dançava, mas era muita coisa estilizada. E às vezes é muito pior você aprender uma coisa parecida, mas não é, do que você aprender direto o que já é. Porque o seu corpo fica viciado naquela coisa próxima que não é. Sabe quando você começa a falar um idioma, você começa a conchambrar? Você vai falar Sim. sempre mal, se você não se disciplinar. Então, o Flamengo foi isso. Eu falei, caraca, eu tive que meio que apagar mesmo muitas coisas e transformar a linguagem do meu corpo. Então, parece que eu apaguei um pouco também esse período. Eu tinha um grupo lá, as Ritanas, das minhas alunas, que eu dava aula na Dalau, eu dava aula em Ipanema, eu dava aula em vários lugares. Porque quando eu dei aula na Dalau, depois eu comecei a dar aula de flamenco também na Dalau. Então, aula de balé, entendeu? Então, assim, é, foi meio conturmado para mim essa época. Porque parece que eu fiz assim, vamos apagar, e eu apaguei mesmo, entendeu? Eu sei que existiu, mas ficou meio apagado também, junto com o que eu Ini- precisava. Início dos anos 90, é isso. Foi quando começou a ver, ó, Gustavo Cancela, Tina, essa 94. época, Sim. Sim. 93, 94, foi meu choque de realidade. Eu falei, caraca, a Tina com aquela de nuevo. E eu Outra vez! morria e de Hágalo outra nuevo. vez! Esto no es tacón, era con ellos, não é, não sei o quê. E eu falei, ai, meu Deus, eu queria matar ela. Porque desgraçada, assim, estudei 8 anos. Mas ela tinha razão, entendeu? Eu jurei que eu nunca mais ia botar o pé na sala dela. Nunca mais essa mulher vai me ver. E no ano seguinte eu estava lá, porque eu comecei a ver que o problema foi o meu aprendizado. Porque você vai recebendo, assim, de forma aleatória, você vai aprendendo sem muita. Todo mundo vai mudando um pouco, sabe? Sim, O sim. seu jeito de ensinar. Então, aí quando veio essa galera, é que realmente falei, tomada de consciência, vamos, só que Fazer uma, não, muda tudo. fazer uma interferência. Débora Nefusi está assistindo a gente. Débora, muito obrigado por você estar aqui. Débora, beijos. Ela está dizendo aqui, ó, nossa querida, nossa história é bem parecida. Sim, É, Débora, todo mundo levou esse choque, né? Porque, exatamente. ainda mais aqui no Rio de Janeiro, em que a colônia espanhola não é andaluza, é toda galega. Então, qualquer Sim, acesso à parte andaluza era muito difícil, né? sim, sim. Então, quando chega uma pessoa do porte da Tina, Gustavo era cria da Tina, né? Então, quando chegam pessoas como eles e trazem para a gente uma coisa já transformada, né? Porque o nosso acesso foi assim. Quando a gente teve o acesso a uma realidade, já veio transformada. Então, a gente teve que encarar duas realidades. Primeiro,
que aquilo não se fazia mais, né? Ou não se usava mais, acho que é a melhor expressão. E segundo, já estava com uma cara nova. Então foi um É. choque para todo mundo. Eu Né? acho que a Alguns, gente pegou também a evolução do flamenco como arte sim, cênica. sim, Então, a gente pegou, exatamente, a gente teve que pular 3 anos ou 4, porque assim, não era assim só se adequar. O flamenco já estava enriquecendo, a música instrumental enriqueceu com o Paco, com essa galera toda. E aí, com isso, o baile transformou também. Então, a gente já chegou numa virada louca. Eu tive um professor, que é o Antônio de Córdoba, não sei se você lembra. Ele era um mexicano que vinha para cá. Ele me deu coisas muito preciosas, mas ele já era um senhor. E então ele já dava uma aula assim muito mais calminha. Era uma graça. Eu adorava ele. Fazia figurino. Tem um vestido que nem cabe mais em mim hoje, mas eu guardo só porque era que ele cozinha, costurava super bem e era muito próprio, mas ele já era um senhorzinho, entendeu? Então eu peguei uma pinceladinha para dele e foi assim, ih, caraca, não é nada disso que eu aprendi, entendeu? Mas aí depois não, aí mergulhei fundo, quando começou a ver Adrian, Moura, em 97, quando eu fui para a Espanha, eu não me sentia ainda preparada e já totalmente entendida, mas eu já sabia que o que eu ia encontrar, eu ia ter que absorver muita coisa que eu não achava que meu corpo ainda já estava falando o flamenquês que era para falar, entendeu? adorei a Ele estava expressão. meio, entendeu? Ele estava meio assim, purista, falando, sabe assim. Mesmo E você fazendo os cursos aqui, quando você chegou lá, você ainda recebeu algum baque, algum choque, assim, como é que foi? ainda, Tinha, sabe por quê? tinha muito turista, ou como é que era? Tinha. Eu fui para Amor de Deus, né? Eu cheguei lá e fui lá para Amor de Deus. Foi engraçado, nos anos 80 e Blau, aquela companhia do Ciro, lembra? Que veio para o Scala. Sim, não vou lembrar o nome, mas eu Mas lembra do lembro. Ciro? É Arte Flamenco, alguma coisa assim. Sim, Eles sim, ficaram sim, aqui uns sim. 2 meses, ficaram no Rio, foram para São Paulo, voltaram. E Lembrei o de um Ciro, espetáculo que teve no na sala Cecília Meirelles, que não era costume dar para dança, que era Cumbre Flamenca, com a família sim, Maia. Acho que era a família Maia, porque é, porque vieram só ciganos. Foi uma única noite na sala Cecília Meirelles. Foi um único eu show que lembro. teve. Não, e eles vieram depois de um tempo para cá de novo, mas já era uma outra coisa, Já era outra outra formação. vez. É. O Ciro, que é o Ciro do filme do Antônio Gades, Sim, o que Ciro escolhe a Pai. carne, Ah, sim. isso. O Ciro que estava lá escolhendo a Carmen, ele estava dando aula na companhia. Quando eu sentei, porque eu era aquela bisbilhoteira, tanto para o balé quanto para o flamenco. Tinha espetáculo, eu me enfiava. Tinha festival de dança, eu entrava, tentava pegar um bailarino lá que eu conhecia, entrava escondido para ver. Então, a Blanca Del Rey veio para cá, eu pedi para o bailarino, acho que era do Timborg na época, me deixou entrar, eu entrei escondido, fiquei escondido. Aí quando eu cheguei, o cara me barrou, o brasileiro, na portaria. Aí quando eu tô indo assim para entrar, que ele me barra, ferrou, aí chega a Blanca e o marido dela. Aí fala, que passou? Eu falei, aí eu passei, eu falei, eu sou bailarina de Flamengo, eu adoro Flamengo, eu quero assistir. Você poderia deixar eu assistir no final? Porque eu fazia uma cena para todo mundo. E aí ele era um fofo, mas era um fofo. Aí ele falou assim, não, peraí, pode. Aí o porteiro, só com autorização. Aí eu falei, ferrou, ele não vai lá buscar. Aí ele falou assim, peraí. Aí foi lá em cima, pegou a autorização, deixou eu ver. Então, tudo que tinha de pra eu respirar, eu queria ver, entendeu? E o Ciro, quando eu fui no Arte Espanha, eu fui assistir 1 milhão de vezes, porque eu adorei o espetáculo. Quando eu cheguei lá um dia cedo, ele estava lá sentado. Ele com, é meio um sombrinho dele, o Joaquim Ruiz. Lembra? Tinha Charo, Joaquim Ruiz. Eu conheci, não amiga, mas eu conhecia todo mundo de tanto ver dançar. E aí o Ciro sentou na nossa mesa e eu conversando com ele, eu nem conhecia, de verdade eu não conhecia. E eu virei para ele assim, ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu queria aprender flamenco, eu queria ver se tem assim sei lá, a mucama de vocês, sei lá, a arrumadeira dos figurinos, não quer dar aula para mim, eu quero fazer. Aí ele ficou assim, mas por quê? Ele não disse quem ele era. É porque eu sou Uhum. apaixonado por Flamengo, que a gente tem tanta pouca informação. Aí ele virou para mim assim, tá bom, eu vou dar aula para você. Eu falei, sim, mas o quê? Aí eu sou diretor. Quando eu comecei, eu falei, fiquei tenso. Eu falei, ai, meu Deus.
E aí ele deu pra gente 7 aulas preciosas. Não deu mais, porque ele teve que ir para São Paulo, ficou lá um bom tempo, então a gente não conseguia ter aula com ele. Quando ele voltou, ele deu mais. E um querido, ele cobrou um dinheiro, depois eu não conseguia juntar, porque aquela loucura, né? Hora do almoço, quem pode, quem não pode. Ele falou, Teresa, tranquila, e deu as aulas pra gente. Mas assim, braceios lindos. Mas você via, assim, caraca, como eu tenho que aprender. Quando eu cheguei lá em 97, que eu fui para Amor de Deus, ele me escreveu cartas. Ele virou assim um fofo. Querida Teresa, na época se escrevia carta, né? Estava em Tel Sim. Aviv, contando para ele, para mim como ele estava. Acho que ele ficou encantado da nossa paixão pela dança flamenca. E aí ele escreveu uma carta linda para mim. E eu guardava aquela carta assim, como se aquela carta fosse me dar assim, ensinamento, sabe? Era Sei engraçado. como é. Aí quando, aí quando eu cheguei lá em 97, no Amor de Deus, que eu cruzei com ele, ele falou, Maria Tereza Máximo Canário. Olha, Porque acho que ele viu a paixão que eu tinha. E eu fui fazer aula com ele. Aí ele me botava na frente e eu ficava morrendo de medo, de vergonha. Porque ele queria que a gente aprendesse. Foi uma graça, e foi um fofo. Uma gracinha. Então, tudo que vinha, sabe, Eduardo, o Ricardo, vinha, eu tentava absorver, eu tentava aprender, entendeu? Então, o meu aprendizado como professora de flamenco, eu sabia que não era o que eu estava, que eu achava suficiente, mas também era o que a maioria sabia. Então, como eu tinha base para ensinar, eu humildemente ensinava o que eu sabia, entendeu? Até que eu fui fazendo esses cursos, 90 e poucos, fui para a Espanha, aí eu já tinha mais embasamento. O que eu senti em 97 quando eu cheguei lá? Que eu já tinha entrado em contato com o que realmente era, mas eu não tinha a técnica que eu dizia. No Rio, eu era a avançada. Chego lá, vou fazer aula de avançada, só que não, né? Porque eu não tinha técnica, velocidade, porque a gente não pegou isso, essa não, a gente não pegou velocidade. isso, com Eu fui para a certeza. aula da Maria Madalena, tinha o Afonso Lousa, queria matar ele. Ele tinha, sei lá, 12 anos, 15, sei lá quantos anos ele tinha. E ela começava tranquila, vamos fazer um sapateado. E aí, depois todo mundo podia correr. Ele limpo do meu lado, e eu assim, desgraçado. Porque ele já era fenomenal, o bandido já era fenomenal. Então eu fiquei vendo, né? As sarabadas fazendo aula na minha sala. Aí eu falei, gente, Tereza, vai estudar, né? Aí eu gravava tudo, porque assim, não estou me menosprezando, ao contrário, eu queria mais, eu queria chegar lá, entendeu? Essa sua experiência que você está contando, vários estão relatando da nossa geração. Eu não fui a Espanha ainda, mas você e outros foram. Contam exatamente a mesma história, porque, olha, vi que é uma outra realidade. E assim, quer ficar lá no final da fila. A Vitória contou a mesma história, o Robson contou a mesma história, sabe? Então, não é estranho isso que você está contando, de você chegar lá e ter um Não, choque de realidade, e é onde a gente vê qual é o nosso verdadeiro nível. E perceber que o trabalho com a flamenco, a dança, não é diferente das outras. A gente tem que ter aula de técnica, que era exatamente o que a gente não tinha. A gente pegava trechinhos, repetia, replicava e montava. Então, a partir do momento que vocês vão e voltam, faz a ida e a volta, né? É uma, que acontece? Essa formatação que a gente não tinha começa a aparecer, né? Então, sim, nesse sim. processo de volta, você acabou desenvolvendo a sua metodologia, você criou o seu trabalho. Olha, Ricardo, acredito que sim, porque assim, como eu venho do balé clássico, eu acredito que a minha metodologia, não que eu tenha criado uma barra de flamenco, um centro, Sim, não sim. isso, mas eu precisava criar. Eu sei que para você ensinar um plié na primeira, é antes da segunda, antes da quinta. Um grand plié vem depois do plié. Então, assim, eu não conseguia pegar e sair jogando. Então, eu comecei a trabalhar os movimentos separados. Eu acredito que, hoje em dia, eu acho que todos os maestros, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, todos os grandes que eu digo que meteram a cara, quando eu falo Sim, grande é que meteram a cara, sim, sim, sim. todos têm o seu método, né? Mas eu acredito que o meu método foi muito pelo balé. E uma coisa que o domingo me deu muita força foi porque eu começava a ensinar para as minhas alunas e eu falava, cara,
não consigo entender o que que falta. Eu consegui ensinar o passo, mas o aire, como é que fala? Qual é a pronúncia desse idioma? O balé, eu sabia, é uma leveza, mas o flamenco não é leveza. Mas, ao mesmo tempo, não é um pesado. O que que é? Então, eu me questionava. Aí eu falei, vamos fazer sem braço, vamos fazer sem cabeça, para poder experimentar aonde estava essa passionalidade, né? E aí eu comecei a pesquisar com a minha companhia, a primeira companhia que eu tive também lá para trás, e eu ficava assim, gente, eu via muito os vídeos, tem uma intensidade que era criada mesmo por uma resistência no movimento. E eu comecei a experimentar muito corajosamente com as minhas alunas, só que quando o Domingo esteve aqui, as mesmas doidas foram contar para ele. Ah, porque a Tereza tem um curso de consciência corporal e eu dando soco nela, cala a boca. Não... E ele assim, sim, como assim? Aí ficou muito interessado. E aí eu comecei a falar para ele que todo movimento, para mim, tinha uma pressão, uma resistência ao movimento, que dava toda essa dramaticidade, o contraste do flamenco. Então, mesmo uma virada brusca, tem um ombro freando essa cabeça, que intensifica. Então, eu criei uma equaçãozinha, que era o intenso é o grande com resistência, contido, entendeu? Porque aí você passa por entre uma peneira. Então, é como se você não dança no ar. Você dança num barro, você dança numa água, porque a própria movimento tem uma resistência, entendeu? E eu falava que é como se estivesse dançando sempre numa panela de pressão, em que você vai botando pressão. A sua pressão são as suas emoções, os seus movimentos. Só que você pode botar o máximo de pressão, porque aquela panela é perfeita e você vai explodir do tamanho que você contagia. A explosão sai feito uma bomba atômica, sabe como faz assim? Não sai assim, né? O jazz é isso. O balé é o contrário. O balé você prova para o mundo que força da gravidade não existe. Então você levanta o braço e bateu um vento. Você levanta a perna, até eu brinco que é meio hipócrita. Você faz uma força medonha para subir a perna e tá assim, como se nada tivesse... você está no mundo etéreo, que eu acho muito, muito bom de comparar com o flamenco, porque o flamenco é mais todo sentido, com mais resistência, entendeu? Então, aí quando eu falei isso pro Domingo. Estava na casa da Eliane, eu vi ontem, aliás, eu adorei a live da Eliane. Estava na casa da Eliane, porque ela falou até da Uiva Folia, a gente chamava de Flamengo Folia, Ortega Folia, porque era o Flamengo parava aquela semana, ninguém fazia nada, só ficava fazendo Flamengo, bebendo Flamengo, tomando chopp com os Flamengo. Então era tudo com o Flamengo. A gente queria estar perto, parece que passava pelo suor. Por osmose, né? Pois é. Por osmose. Então, aí eu quando conversei isso com ele, ele falou assim, nossa, que interessante isso. Nunca havia pensado, que pensamento positivo. Então, o Domingo me deu muita força, que eu falei assim, bom que se o maestro, que eu tanto admiro, né? Que eu adoro a linguagem dele, depois, primeiro veio a Moura, né? Que desenhou o meu Flamengo com muita força. Aliás, você é a única no Rio que tem a linha de trabalho da Moura. Vamos dizer assim, o biotipo facilitou muito. Então, todas as movimentações da Moura dá para ver no seu corpo. Não dá para ver no corpo dos outros. Mas o seu corpo dá para ver perfeito. A Moura falava até o seguinte, que ela era muito mais... A Moura é um furacão, né? Uma labareda queimando sempre, nunca acaba aquela energia. E ela falava que eu conseguia, né, falar a linguagem, captar mas que eu tinha um pouco menos um pouco mais, vamos dizer assim, de contraste com delicadeza, que ela falou que ela mesma não conseguia conter o fogo dela. Ela sempre era uma erupção, né? Você achava que a Moura ia sucumbir a qualquer momento, mas maravilhoso, gente. Aquela energia tomava conta da gente, da sala inteira, ainda para o segundo andar, terceiro, incrível, incrível. E ela me passou essa linguagem, acho que o meu corpo realmente absorveu bem a linguagem. E depois eu também chupei, fiz reverência, virei domingóloga, porque eu amei a dança do domingo. Foi a identidade que você encontrou, né? Foi a identidade. Todo mundo tem uma referência. Todos os artistas
todos os artistas estão dizendo Isso. que determinado mestre, né, ícone para um de vocês, deixa uma marca, deixa uma impressão. Então você encontrou no domingo, vamos dizer assim, um reflexo do que você buscava, né? Interessante isso. É uma outra E referência. ainda foi mais legal porque quando a gente começou a conversar, né, quando a gente fez um espetáculo para ele, acho que foi em 2006, a segunda vez que ele veio no Espaço Alma, a Tiz e o Alan, meus queridos parceirinhos do Conexão Espanha, a gente montou um espetáculo no Espaço Alma com algumas coreografias que ele tinha montado um ano antes. Ele escorria as lágrimas de emoção, porque ele disse que nunca tinha feito isso para ele. E aí eu fui falar para ele, você gostou? E ele virou assim, tu bailas muy bien. E eu fiquei congelada assim. De verdade? Aí eu saí que nem uma louca. Porque assim, uma coisa é sua mãe falar, né? Outra coisa é sua professora, seus alunos te idolatram, é bacana. Mas o professor que você admira fala com você. E o que aconteceu? Eu tinha um trauma de infância, é engraçado, essa história eu vou resumir. Que era assim, sempre fui, como eu te falei, gorduchinha pro balé. As minhas fotos, eu nem era tão gorduchinha assim. Mas pro balé, você normal, você já tá gorda. Então, eu era meio cheinha, tava bem gorducha pro balé. E eu sempre ouvi, sempre ficou uma vozinha assim, tão bonitinha, dança tão bem, pena que é gordinha. E dessa vez veio, tu baila bem. E não veio, pena que é gordinha. E eu estava bem gordinha, especialmente gordinha. E aí eu falei, caramba, o professor, e ele falando da minha linguagem, então isso tudo me deu muita autonomia, porque era um mestre que eu admirava, amo a Ima é maravilhosa, ela tem uma didática, ela é uma super professora. Aliás, os dois Ortegas moram no meu coração, assim, são os petipais que eu colocaria aqui de coreógrafos para escrever a minha arte. Amo outros também, mas tenho alguns que eu gosto de me alimentar. E quando ele falou isso para mim, eu fiquei nervosa, eu escrevi para ele, agradeci por causa do trauma do balé, não era nem do flamenco. É difícil é difícil quando alguém que você admira tanto te faz um elogio e você não acredita. Puxa, será que é verdade mesmo? E aí, quando ele falou da minha arte, o que ele achava do meu baile, ele reforçou tudo aquilo que eu estava fazendo. Você perguntou, você criou uma metodologia? Eu acho que eu fiquei mais confiante ainda de trabalhar, porque ele me deu, sem saber, tadinho, ele me deu toda essa força, né? A gente ficou muito amigo, ele me dava muita força nos meus trabalhos, a gente trocava ideia. Era assim, e ele sempre fala, quando eu vou fazer curso, ele fala, aqui no Brasil a pessoa que mais domina a minha linguagem, porque também eu fui mesmo assim, suguei a fonte, estudava todo quanto era baile dele, então realmente eu fiquei muito envolvida com a linguagem, né? Então acho que me ajudou a ter essa metodologia, entendeu? Porque ele me deu uma força. Nesse processo todo de dar aula, Tereza, você já até falou da sua formação, você vem com uma formação, vamos dizer assim, que as pessoas chamam de erudita em dança, porque você veio pelo balé. E hoje, assim, nesse seu processo de dar aula, você acha até onde ter uma outra base de dança pode ajudar ou atrapalhar no flamenco? Eu não acho que nada atrapalha. Nada. O que atrapalha é você não aprofundar. Ou melhor, atrapalha. Você pode fazer uma arte, é um direito seu. A gente vive num mundo cada vez mais eclético. Eu posso fazer uma arte contemporânea baseada no flamenco. Agora, se eu quiser ser mais fiel a um idioma, ao balé, por exemplo, eu tenho que fazer bem o andeor, o melhor que eu puder. Entendeu? Eu tenho que esticar uma ponta. Assim, então, o que você puder de aprofundar na linguagem, beleza. E como eu fiz, como eu estava sentindo que o flamenco não estava entrando no meu corpo, porque o balé estava desde que de 8 anos de idade, eu dei uma parada. Para quê? Para dar uma abaixada e o flamenco poder... Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, eu muitas vezes faço coreografias que eu misturo outras linguagens. Acho, inclusive, que o Domingo e a Imaculada, nas falsetas dele, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado
quando eu falei isso para eles, eu falei, não, não é depreciando o trabalho, porque você sabe que eu sou fã dos dois. Era assim, as falsetas deles são muito ricas de movimentos. E se você não estiver muito conectada com a intenção do flamenco, você Fica faz outro artificial. estilo. Fica Não, você faz artificial. outro estilo. Você vai para outro lugar. Você tem que estar muito conectado. Por isso que eu falei que essa coisa da tensão numa falseta, que geralmente é mais diluída corporalmente, acho que você tem que. É isso, é aprofundar o que é um idioma, entendeu? É como você Sim. quer falar, inglês, português, francês, japonês. Se você não pegar o sotaque, a pronúncia, você vai sempre ficar falando mais ou menos, entendeu? Bom, a gente falou de dar aula, eu vou pegar ainda mais um pouquinho sobre isso. É, falei sobre a base de outras danças no processo do ensino ou da pessoa que está estudando vir por uma outra escola, né? E Sim. essa nova onda que tem agora das interferências ou fusões, às vezes até confusões, né, que fazem de outros estilos com o flamenco. Como é que você enxerga isso? Então, exatamente, existe uma diferença entre fusão e confusão. A gente tem que saber, né? E agora também, eu acho que hoje em dia a gente vive um mundo, né, Ricardo, que as coisas estão ficando. A gente está parando para pensar literalmente com essa pandemia, né, os valores. Porque assim, eu gosto de um flamenco tradicional, mas eu amo, por exemplo, a Rocío Molina. Ela é extremamente flamenca, mas ela tem uma loucura, né? Quando eu fui ver o Ismael Galvão, lá eu fui, a segunda vez que eu fui para a Espanha, eu fui duas vezes, foi em 2012. Eu fui ver um festival de Jerez. E ele estava se apresentando, e todo mundo vai ver, e eu não gostava dele. E eu fui ver mesmo, falei, eu achei um saco, uma música dissonante, me irritando. Eu achei assim, eu sei que ele é flamenco, ele dança pra caramba, ele é criativo, mas sabe esses contemporâneos que vão para muito além do jardim? E eu não estava me fazendo bem, como não dizendo que era ruim, mas assim, não estava alimentando minha alma. Porque Porque tem a uma sua coisa visão disso. era também muito do flamenco tradicional, vamos dizer assim, aquela coisa, Não, né? não. Era o tipo de música, era aquela É, proposta sim. de trabalho. Porque depois, eu não sei se você viu aqui no Teatro Municipal, teve um show com ele e com o Akram Han, que era um inglês que dançava ketak, aquela dança indiana. E foi Kataque. como é que é o nome? Eu não Kataque. sei. Katak, Kataque. isso. Isso, então é isso. Gente, eu vi, o nome era touro e vaca, porque touro era, vamos dizer, o animal mais, vamos dizer, sagrado da Espanha e vaca É da vaca Índia. na Índia, sim. E eles montaram uma coisa maravilhosa, que é como se fosse assim, uma dança do mundo inspirada no flamenco e no índio. Toda aquela cultura ocidental, oriental, você via tudo. Você via os cantores cantando, como é que eu posso dizer? Uma seguiria em latim. Sabe assim, eles misturavam muitas coisas. E eu amei. Eu não sou fechada. Eu faço muitas coisas. Eu pego, às vezes, a música mecânica que eu gosto e monto. Porque eu não fiquei presa ao flamenco. Mas se eu quero me atrever a fazer uma fusão, eu acho que primeiro eu tenho que absorver bastante e me aprofundar. Na minha opinião, respeito todos os trabalhos, mas na minha opinião, para eu, vamos dizer assim, para eu me permitir, como é o Ismael, né? Israel Não, Galvão. Israel, eu confundo, sempre faz errado. Israel Galvão, ele, ele é isso, ele foi para além do que é mais do Então, que o Flamengo. Mas quando não eu é não falo, Flamengo, sim, quando eu entendeu? falo com as pessoas a respeito disso, de fusão, eu digo que fusão é aquele conceito que eu tenho da química. Você sabe distinguir no paladar que um vinho está misturado com água, mas você não vê o vinho e não vê a água. Para mim, a fusão é isso. É diferente, por exemplo, do óleo e da água que não se misturam. E você vê claramente a divisão entre os dois. Então, fusão, para mim, é quando você bebe Então, dessas duas fontes, tem um domínio das duas e consegue mesclar a tal ponto que você não faz a diferença, mas sabe que está ali. Né? Então, o então, em meu conceito de... 2010, Pode ir. sim, é isso mesmo. 2010? Em 2010, eu fiz um espetáculo que era meu. Que Tá. deu um salto quântico, né? Já Sim, foi. a gente pode voltar depois. Tem espetáculo antes disso? Quer pegar? Tem.
Então, quer falar sobre... Posso pegar, Vamos falar posso sobre pegar. ele, então. A gente faz meio Porque assim, cronológico. eu fiz várias coisas no sentido de espetáculo. Eu participei dos festivais com as minhas alunas, né? Eu tinha o grupo Você Maria vai Tereza falar para mim, Vergara. então, peraí, do Congresso de Dança de Cuba. Eu quero que você fale sobre essa premiação que você recebeu lá, que eu acho que tem que ser trazida à tona. Isso. Eu acho que eu tinha sempre um certo destaque, ganhava os prêmios e tal, porque primeiro eu levava uma novidade, que era o flamenco, e, e eu montava ainda com misturado o olhar do balé, o olhar. Então, acho que cativava nos festivais a minha concepção de coreógrafa, porque eu levava algo diferente dentro do flamenco, mas também sabe, entendendo, permeando os dois mundos, entendeu? Porque, por exemplo, uma vez eu Sim. fui para Joinville participar. Eu não ganhei prêmio lá, eu fiquei a 3 décimos. Eu não ganhei prêmio, mas vinham vários elogios. Tipo, que bonita coreografia, que força, que não sei o quê. Aí falava assim, faltou desenho, porque eu estava dentro do grupo folclórico. E dança folclórica tem um monte de fila, círculo, que o flamenco não tem. Você pode fazer, mas eu tinha, mas não o suficiente do que uma dança folclórica. Então eu entendi, cara, eu estou na categoria de folclore e o flamenco nem está mais nessa categoria. E não existia outra Sim. categoria. Então, nos festivais que eu participava, muitas vezes eu entrava na categoria livre, que eu não tinha. Livre era tudo que não era o outro, né? Não é balé, não é jazz, não é sapateado, não é dança de rua. Então, eu entrava no livre. E uma vez ganhei um prêmio de revelação nesses festivais que eu ia concurso, ganhei na Teresa Petzold, ganhei 3 anos seguidos, ganhei até um vídeo. Ganhei desse concurso, eu sempre ganhava alguma coisa, porque a gente fazia um trabalho que era bem diferenciado, eu acho que chamava atenção, enfim. Também ganhei um prêmio de revelação, acho que foi num festival do Cláudio Figueira, não sei se você conheceu, eu recebi Sim, essa sim. homenagem, Da ilha. que era assim, um belo trabalho de coreografia. E no Cubalé, o que acontece? Eu fui fazer o Cubalé como bailarina clássica, mas eu já dava aula de flamenco. Aí a Laura Alonso, que era a coordenadora do Cubalé, que era um nome super importante em Cuba, ela virou-se para mim, eu tinha uma coreografia olha só, com uma das únicas músicas instrumentais do Gypsy King, que era Sim. Inspiração. E eu tinha feito uma coisa com leque e tal, e ela virou-se para mim e falou, teve um festival de coreografia, e aí eu ganhei, como é que ele chamava assim? Era tipo menção honrosa, não era primeiro lugar nem segundo, dizia por quê? Porque a minha coreografia não dava a comparar com as outras. Não por ser melhor ou pior, porque era um estilo muito diferenciado. Nos outros, eles estavam avaliando muito a técnica, a montagem, porque era balé. E não dava. Aí ela chegou para mim e falou assim, você se incomodaria, que me deu esse prêmio, né, de menção honrosa, que eu leve essa sua coreografia? Porque eles iam montando nos cursos de balé, eles chegavam nas cidades e montavam espetáculos com coreografias. E ela queria usar a minha coreografia, que tinha algo aflamencado, porque eu estava bem no início ainda, foi no início de 90, 91, 92, e ela poderia montar com alguns bailarinos clássicos, que poderiam usar só o leque, enfim, pessoas que faziam dança de caráter, sabe? Em vez de fazer aquelas Sim. bailarinas clássicas, são pessoas que dançam muito bem, mas não têm aquelas linhas maravilhosas. Você se incomoda? Eu falei, nossa, uma honra para mim, pode levar. Sim, Então ela claro. levou, pediu que eu assinasse um documento, aí ela levou minha coreografia, e toda vez que levava com o balé. E quando ela montou aqui Dom Quixote, ela me chamou e falou assim, você vai fazer a parte cênica, você vai trabalhar com os bailarinos, toda a postura das bailarinas, porque a bailarina clássica é muito etérea. E tinha que ser uma coisa mais espanholada, mais sapeca. Então, ela me pediu que eu fizesse essa presença cênica dos bailarinos e bailarinas. Então, foi isso. Então, eu sempre trabalhei com muito coreografia primeiro com meus bailarinos. Depois tive a minha própria companhia, né? Eu tive vários nomes, gente. Algumas companhias eu participava de festival e fazia espetáculo. Outras eu só fazia espetáculo. Teve companhia Maria Tereza Canário, teve Las companhia Dança Gitanas. Flamenca, Las Ritanas. A gente vai mudando, né? Vai mudando, o grupo vai mudando.
Hoje em dia, para mim, eu já fui até companhia bailado. Eu uso muito a bailado, porque eu tive estúdio em 2002, 2004. De 2004 a 2012. Então, ali eu abri o estúdio bailado e, aí, apesar de eu ter fechado a sede, eu continuo Continuo como. considerando com uma egrégora estúdio bailado, né? Eu Sim, tenho sim. uma aluna minha, a Charmênia, que é uma figuraça que eu adoro, e ela é uma ciganona, é uma super joga carta, enfim. Mas ela é maravilhosa e é muito divertida. E ela falou assim, como é que ela fala? Que eu sou a rainha dos assentamentos. Eu tenho assentamento na Tijuca, assentamento em Ipanema, e eu vou juntando a galera toda. E eu acho que é meio isso, eu chamo de estúdio balada, ela chama de assentamento cigano, né? Então, assim, vamos lá. Então, eu estava falando sobre as minhas aulas, né? Sim, isso. Do grupo, do estúdio bailado, Então, que virou. aí que aconteceu? O primeiro espetáculo que eu fiz, mais profissional, com a minha companhia, foi no Cacilda Becker, que foi o Caminando. Se eu não me engano, é isso mesmo. Eu anotei. Bom, tiveram Lembra 3 temporadas. lembra o ano? Eu lembro, tá aqui escrito, olha. Vou te dizer, aqui, ó. Primeiro foi o Flamengo Vivo, 2001 e 2003. E depois teve o Caminando, que foi 2004. Foi com a minha companhia. Eu exatamente não sei o nome, se era Companhia Maria Tereza Canário de Dança ou Companhia de Dança Flamengo, Ne- enfim. Nesses espetáculos você trabalhava com música ao vivo ou música mecânica? Sim, música ao vivo. Quem eram os músicos que trabalhavam contigo? Eu sempre trabalhei, de um modo geral, com o Alan, com a Tisa e com o Luciano, com a Ana, com a Geórgia. A Marita tocou para mim bastante. Eu não lembro essa época quem é que tocou para mim. Não, Sim, de verdade eu não mas lembro. é legal mencionar que você estava fazendo um show com música ao vivo. Então eu gostaria que esses artistas fossem mencionados, até porque alguns Claro. eu vou trazer para depoimento aqui também, para eles contar Nossa, e são as histórias esses deles. artistas Diego Zarcon, Ana Baia, Luciano Câmara, Georgia Câmara, Alan Arbas. Agora a nossa querida Renata Xavier, a tão saudosa Tisa, não Vai está dar aqui. depoimento, vai dar Mas, depoimento. mas ela fazia. Aliás, existe o Flamengo no Rio antes e depois dos Arbas, né? Sim, Porque eu sim, acho sim. que é uma mudança. Então eu comecei, esses foram os espetáculos. Aqui eu já estava me entrosando com essa galera da música ao vivo, porque a música ao vivo fez todo um diferencial no trabalho da gente, né? E a gente teve que entender, não é simplesmente, todo mundo acha que música ao vivo é porque é bonito, nossa, é ao vivo, é muito mais bonito. Não é isso. Tem estrutura, tem a parte que é letra, a parte que é a escobilha, a parte que tem um remate, onde é bom de arrematar, onde você, principalmente, tem que cuidar do cante, para você não agredir o cante. Então, assim, tem as falsetas, que são os guitarristas, que é exatamente a elaboração da música. Então, assim, Uma interferência, montar. uma interferência legal quando fala-se do cante, nunca mais eu me esqueço da Tina. Oiga el cante, tiene que bailar al oído, escuchen el cante. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Sim, Então, trabalhar com música ao vivo, a gente tem essa possibilidade de realmente criar o diálogo sem um macular o outro, né? Que era o que a gente exatamente. fazia muito antigamente por desconhecer. Mas a partir do momento que essas informações chegam, toda a nossa visão sobre a arte flamenca modifica e para melhor. Não, e eu vou te dizer uma coisa: muitos professores que chegavam aqui falavam assim, né? Ou são um cante. Estou ouvindo. Mas eu não. Tô ouvindo, tá. Ouvi. Põe de novo. Tá. Mas entender a estrutura é um Era pouquinho mais mais. complicado, sim. E eu aprendi muito com eles, mas o Alan e a Tisa, para mim, depois, o Diego também, mas eles tinham uns cursinhos, né, a Ana, eles foram ajudando a gente também a muito a entender. Porque acho que eles também tinham os intercâmbios, né? Quando vinha um bailaô, vinha um cantaor, eles trocavam com a parte com os músicos e a gente Sim, com o professor. E claro que a gente pegava estrutura de baile com o professor, mas eles também pegavam com música, então a gente ia somando conhecimento, entendeu? Que, sim. que foi uma coisa assim, um ajudando o outro, entendeu?
para poder Mas a aprofundar nessa construção história. é isso. Construção é exatamente. Isso é trabalho em equipe. É É, isso aí. Vamos lá. exatamente. Você falou do caminhando, depois O Flamengo vivo e o vivo. caminhando. É. Isso foi 2001, 2003, 2004. Aí eu participei de vários espetáculos também, como bailarina solo, né? Fazendo tablado. Eu participei da cozinha do Toca Madeira, que fez lá no Carlos Gomes, com o Fernando de la Rua, com os Para artistas quem não convidados. sabe, para quem não assistiu outra live, Toca Madeira é o grupo da Eliane Carvalho, com Flávia Lopes, Clara Kuttner e Daniela Mateus, se eu não me engano. Eu não sei se a Dani Então, está mas hoje, mas era o o grupo. Toca Madeira tinha músico também. Que eu Sim, saiba, tinha, né? Serginho Otero, Era o Alan, a o Tisa. Alan. A Alan e Tisa Isso. participaram de vários grupos aqui no Rio de Janeiro, né? Não, o Alan e a Tisa, eles estavam. E o mais legal é que eles agregavam todo mundo. Isso é que era o mais Sim, lindo. sim, sim. Eles valorizavam todos, eles uniam todos. Eu achei esse trabalho muito bonito. Fortaleceu todo mundo. Hoje a gente tem Muito, um muito. Flamengo mais individual, não nos deixamos de compartilhar Sim, coisas, sim, mas a sim, gente ficou mais autônomo. Mas eu acho que sim. a nossa autonomia se deu graças a toda essa experiência de dançar junto, vinha professor, a gente viajava com o Povo Vaqueiro, fazia show com a Ima, fazia show para o domingo, fez A show gente com tem um Ima e diferencial. domingo. A Então, gente tem um assim, a gente, diferencial aqui no Rio de Janeiro. Nem posso afirmar com exatidão sobre os outros estados, mas essa história de vir um artista de fora, que a gente sabe que artista, quando está numa gira, quando está na temporada, ele mal tem tempo para dar aula, ele vem para bailar. E eu acho que a gente teve uma oportunidade diferenciada aqui no Rio de Janeiro, que todos esses artistas vinham para dar aula, montavam um espetáculo com um elenco brasileiro, uma experiência que acho que o Rio de Janeiro foi pioneiro nesse sentido, não, né? inclusive, eles eram tão generosos que eles chamavam gente de fora também, sabe? Chamaram a Mariana Abreu, chamaram um monte, algumas Sim, não puderam vir, né? Tinham várias pessoas, a Vera não chegou a vir, mas deve ter sido chamada. Aí eles tentavam trazer gente de fora para dançar também, entendeu? e Porque isso agregava. desconstrói aquela ideia de que ele é intocável, né? O artista é intocável. E no caso aqui, a gente teve a chance de se sentir. Eu não participei de nenhum, mas eu via o prazer de vocês de se sentirem. Eu estou com um artista do meu lado, o meu mestre está do meu lado, o meu maestro está do meu lado. De se sentir, de puxar você para o nível deles. Então, essa coisa de você estar junto com um artista que é de lá da terrinha, acho que nós fomos pioneiros nesse sentido. E isso deu uma elevada na autoestima É, dos artistas de uma forma geral, de ter confiança no seu trabalho. Né? porque todo mundo que topou esse desafio, ele tentou ser o seu melhor, né, cara? O cara vem aqui, eu vou tentar dançar o melhor que eu puder. E isso faz você alavancar, né? Quando você tem uma meta, né? Vou dançar dia tal com a galera super demais. Eu vou tentar estar o meu demais, né? Para poder estar. Isso ajuda muito a gente a evoluir, né? É um estímulo, né? Sim. Vamos lá. Então, eu. Vai, Tá certo, é na continua. agenda. Segue aí o calendário. Vai seguindo o Não, a calendário. agenda, eu olhei, nem tá na ordem, eu fui anotando as coisas doidas. Eu sei que depois desse 2004, teve muito show, né? Que a gente fez com o Povo Vaqueiro, a gente foi para Belo Horizonte, a gente. E o Alan e a Tisa, cara, eu no início eu trabalhava mais como colaboradora, depois eu resolvi apoiar e correr atrás junto com eles. Eles eram muito doidos, cara, muito corajosos. A palavra doido é para Sim. aquele corajoso sem medo nenhum. Eu Sim. acho até que eles tinham medo, mas eles guardavam medo trancafiado em algum E canto adiante. e Sim, se sim, jogavam. sim. Se fosse eles, eu não teria feito metade. Porque, Sim, assim, era um verdade. risco, eles tiveram prejuízo, tiveram muito lucro também, mas eles tinham uma coragem muito bacana. Sei lá, algumas horas eu até brigava com eles, de ver, cara, eu adorava a ideia, mas vocês estão loucos. Eu via tanto tesão, tanta coisa, tanta vontade, que eu acabava assim, tá bom. Aí eu tentava junto, eu tinha uma aluna minha, Maria Salamanca, beijo, que nos ajudou muito, dava patrocínio, de conseguia hotel, conseguia passagem. Enfim, eu
bastante, mas fui muito motivada por essa, sei lá, essa paixão que eles tinham e essa coragem quase suicida de vamos sim ou sim. Com isso, eles fizeram muita coisa. E a gente, bailarino, a gente usufruiu. Claro que a gente colaborou, mas a gente usufruiu muito dessa coragem deles, entende? Até para dar Sim, coragem a gente, né? A sim, claro. Tatiana, a Laura, a gente virou uma companhia Sim, gigante. A gente era a companhia Ortega, né? Porque vinha. E a gente vai ficar, gente, para mim, eu sempre brinco, comparo com Petipa. Petipa foi um grande coreógrafo do balé, né? Ele fez várias coreografias, Lago dos Cisnes, enfim. Todos os balés de repertório, a maioria deles é dele. Então eu falava que para mim o Domingo Imaculado era um dos meus Petipás. Eles faziam um balé de repertório que a gente ia dançar. Eu combinava um show com alguém, vou fazer um tablado com alguém. Eu falava, ó, vamos dançar aquele baile que a gente já tinha meio que montado. Era mesmo um balé de repertório. Qual o repertório que você tem? Era igual ao meu. Então foi muito legal. Eles trouxeram pra gente uma bagagem, eles davam um curso inteiro. E ainda por cima ofereciam dançar. Entendeu? Fazer show, enfim. Um dos espetáculos mais gostosos, lindos, maravilhosos de trabalhar foi o de 2010. E muito atrevido, mas muito louco. Só que Maria me ajudou, uma galera para a gente poder fazer. Foi o Conexão de 2010 que a gente trouxe Imaculada, a gente trouxe Domingo Ortega, a gente trouxe o Manuel de la Malena, a gente trouxe o Matias Espósito, o Fernando de la Rua. Então, assim, cara, naipe entendeu? E fizemos aqui no Rio muitos dias. Fomos para o Espírito Santo, Gisele Ferreira, uma parceiraça também. também vai dar depoimento a Gisele, tá? Tem Ah, dia marcado. Não vou esquecer, é da não. geração, é da geração, é da geração. Então é isso, assim, a gente também fez muitos trabalhos. E eu fiz também 2 trabalhos meus, depois do Cacilda Becker, eu fiz em 2008 e 2010 esses Embras aí. O primeiro Embra que eu fiz foi em 2008, foi no Teatro SESI, que eu tenho uma amiga, aluna, produtora chamada Camila. Ela é tudo, meu. A advogada, ela é minha conselheira, e minha bailarina, quando ela está podendo, está entre ter filho, trabalhar, ela adora quando ela dança comigo. No momento ela está quietinha. E ela fez as produções. A Tisa adorava a Camila, porque a Camila era muito profissional, muito correta. E a Camila produziu junto comigo, a Tisa também me ajudou, não só na produção mesmo, execução, mas também na produção artista. A Tisa escreveu junto comigo. O roteiro é praticamente dela, que eu não conseguia, ela falar de mim, eu ficava nervosa. Então eu passava para ela e ela montou comigo. E esse primeiro foi o Embra, que falava de 3 momentos. Embra é fêmea, né, em espanhol. Sim. Então falava do momento, dos 3 momentos. Eu dividi em 3 momentos da mulher na sociedade. O primeiro momento, a mulher submissa, a mulher em casa, a mulher sem muita expressão na sociedade. Aí, no segundo momento, a mulher já indo à luta e meio que se rebelando. E aí eu fiz uma finalização que é como se ela tivesse, que fosse um terceiro momento, não que ele exista propriamente dito, mas eu acho que é uma eterna tentativa da mulher de não ser submissa, mas não ser só do mundo fora, assimilar todos os papéis que ela tem, né? De mãe, de trabalhadora, de profissional, de mulher, enfim. Então, esse primeiro espetáculo era sobre isso. E eu tinha uma bailarina, para você ver sobre fusion. Eu dei aula na escola de danças para uma menina piturrucha chamada Fernanda Calomene. Ela era Sim, sei quem pequenininha, é. tinha um olhão assim, olhava assim muito. Ela parecia um adultinho pequeno, de tão madura que ela já era, lá na escola de dança. E ela foi minha aluna no preliminar, no básico. E quando ela se formou, ela fez um pouco de flamenco comigo. Ela foi até da minha companhia uma época, mas logo a Fernanda é muito livre, então ela gosta de balé, de contemporâneo, ela foi para o contemporâneo. E aí, quando eu montei o espetáculo, eu queria me dividir em 2 partes. O meu lado mais consciente e o meu lado mais transgressor, que era, eu chamava ela da minha consciência, mas na verdade eu acho que eu era a mente, ela era a alma, sabe?
Eu chamava ela de grilo falante, que ela me trazia para a realidade, mas ela mais me quebrava, mais me fazia romper os meus padrões do que me dar conselho, entendeu? Mas a gente brincava, que ela era minha consciência e meu grilo falante. E ela era louca, então eu falei, olha o que eu escolhi para ser minha consciência, meu grilo falante. Então a gente brinca, a gente fez esse trabalho. No Embra, no primeiro, eu tinha o corpo de baile, que era a minha companhia, que dançava comigo, Fernanda Saldanha, Bia Carnaval, Camila estava comigo, Costa e Tiziana. E eu. E a Fernanda entrava como a transgressora dançando mais o contemporâneo, né? E aí o segundo espetáculo já não foi mais sobre o papel social, era sobre as minhas interferências, que eu estava falando com você, e foi em Sim. 2010. Quando eu fiz essa proposta da Fernanda, tinha horas que ela também batia o pé, e tinha horas que eu também montamos coreografias híbridas que mesclava. E como eu tinha o balé, o contemporâneo e o flamenco, embora o flamenco meu era mais forte, ela tinha o balé, o contemporâneo e o flamenco, embora o contemporâneo dela era mais forte. A gente ficava sempre interagindo ali, nessa fusion, entendeu? Sim, sim, sim. Eu, Pode continuar. não, assim, é que eu acho esse negócio complexo. Pode ser Mas que a olha, gente viu e achou, ai, perdeu o Flamengo. Eu respeito a opinião de cada um. O que eu procurei fazer, antes de me atrever, era aprofundar no Flamengo para eu poder misturar com tudo que eu sou, essa entendeu? questão artística é uma coisa que é igual você pegar uma pintura contemporânea e olhar, eu não gosto daquilo. Mas se você vai encontrar um release, alguma coisa histórica daquele artista daquele momento, você encontra eco no trabalho dele. Então eu penso que quando a gente sai da convenção, vamos dizer assim, né? E você entra para uma coisa mais arrojada, que você tem isso, mas de uma maneira delicada. Você transgride sem agredir. Acho que isso é que você tem de bacana no seu trabalho. É quando você consegue trazer à cena a informação daquilo que você está se propondo a fazer, né? Então a gente tem aí dentro do flamenco uma possibilidade infinita de você fazer essas expressões. Nessa questão de ser uma linguagem, deixou de ser o folclore e virou uma linguagem universal, né? Então Isso. você O consegue Flamengo ter... não é mais Não, não é folclórico mais, é uma folclore. linguagem Ele é um universal. estilo, ele é uma arte cênica, entendeu? Sim, assim como é o balé, é o jazz, é o sapateado americano, Isso, é o flamenco e o iris dance. Então a isso. gente tem assim essa possibilidade de você trabalhar qualquer história, seja ela contada ou criada por você, com a linguagem do flamenco. Isso não impede que você faça essas inserções dessa Sim, maneira que você e outros artistas fazem, que não desconstrói nem aquilo que você inseriu, nem aquilo que é o flamenco. Essa é a sim. parte bacana de você poder trabalhar com o mundo moderno, vamos dizer assim. Você em nenhum momento deixou de ser flamenca, de fazer aquilo que você mais gosta, vamos dizer assim, entre aspas, que seria a convenção do flamenco, mas você está aberta para o mundo. Então o seu trabalho, por exemplo, ele é paralelo ao da Eliane Carvalho, que segue uma outra linguagem, é uma outra forma de expressar, mas falando de difusão, de pegar histórias que não são convencionais do Flamengo, porque não fica retido aquele palo contra determinado tipo de emoção. Não, você pega todo um universo, um contexto, e traz a linguagem do Flamengo. Você insere ali dentro sem essas agressões todas, né? E eu acho uma coisa, sabe o que eu acho, Ricardo? É o seguinte, eu acho que eu não nasci na Espanha. Eu acho que eu tenho toda uma criação. Eu posso até falar de outras vidas, que outra vida eu já fiz, tarará. Mas eu tenho o que eu sou, Tereza. E eu vou te dizer uma coisa, teve uma época que eu fiquei muito preocupada, muito, mas no sentido egóico, vou confessar mesmo. Não de prejudicar ninguém, mas era assim, eu queria ficar flamenca, eu queria ficar tecnicamente perfeita, eu queria, que é legal, mas eu tinha assim uma preocupação de não ser, não era nem de melhorar, era de não ser. Inclusive, quando na época que eu fechei o estúdio, eu fiquei pensando, e agora? Fracassei, tô velha, aposentei, não vou fazer mais nada. Então, eu passei um ano meio digerindo isso.
porque eu tive o meu estúdio, foi um prazer ter meu estúdio, mas eu cheguei à conclusão de que adoraria o espaço, mas a administração desse espaço não sou boa. E me tirou muito da minha capacidade criativa. Então, quando acabou o estúdio, eu falei, caraca, tô falida, não vou fazer mais nada, morri. Tereza aposentou, fechou o caixão. Não. Aí eu comecei a ver, passei um ano assim, meio mexida, e eu comecei a perceber que o flamenco e tudo que eu acredito, aí entra a Tereza, né? Eu não acredito na vaidade. Eu acredito assim, você se adorar, você se reconhecer, você se valorizar. Mas eu não acredito que eu tenho o quê? O máximo que eu posso ter que é tentar ser o melhor de mim. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, não que técnica não seja importante, mas eu tenho muito mais coisa aqui misturado que vai dar o resultado do que eu sou. Eu sou uma brasileira, eu moro no Rio de Janeiro, sou filha de Orlando e Tereza, eu fiz balé clássico desde pequenininha e eu tenho o meu lado espiritualizado. Eu tenho muitas coisas que agregam ao meu flamenco. O que eu acho bacana no flamenco, que eu tento passar nas minhas aulas, que é assim, hoje em dia, é que eu acho que o flamenco pode ser uma espécie, não querendo ser religiosa, católica, não, assim, nem católica, nem espiritualizada. O flamenco ele é uma possibilidade de cura no sentido de você estar se conhecendo. E por que eu acho que ele é uma boa possibilidade? Porque ele não tem restrição de idade, ele não tem restrição de alongamento, de tipo de físico, né? Ele te acolhe se você pesa muito ou pesa pouco, se você tem flexibilidade ou não. Que já o balé, embora hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, hoje em dia eu volto para a sala de balé e ligo um grande F e vou fazer minha aula com meus 300 quilos ou meus 2 quilos, não importa, e faço e curto, amo fazer aula de balé como o meu prazer. Mas para se profissionalizar num balé clássico, você precisa ter um pré-requisito de físico. E no flamenco, não. Então, você pode usar essa arte para você se autoconhecer. E quando é que alguém dança realmente, emotivamente, que te toca? É quando essa pessoa está sendo ela. Você absorve várias linguagens, vários maestros me influenciam. Eu tenho a Moura, que foi a primeira delas. Depois, o Domingo, muita coisa até hoje, acho que até morrer. A Imaculada, que me passa também muitas coisas. Tenho a Rafaela Carrasco, que eu amo. É que eu gostaria de passar mais tempo perto dessa criatura para poder buscar. Eu vejo, eu faço alguns cursos. Então, para se captar a linguagem, acho que precisaria de mais intensidade. Natália Meirim, tem pessoas assim, o Manuel Linhan, são pessoas que me encantam. Eu não sou dessas de entrar em qualquer sala de aula e fazer tudo quanto é aula, e colecionar passos. Não tenho nada contra. Só que, como eu falo, eu sou antiguinha e venho do balé. Então, eu preciso de que o mestre me alimente. Não basta só entrar, fiz curso com esse, fiz curso com aquele. Acho que até um tempo aí atrás, acho que eu estava com um pezinho lá. Hoje em dia, eu vejo que eu sou um pouquinho diferente. Então, eu preciso, primeiro, absorver a técnica. Segundo, na hora que eu for dançar, eu não tenho que lembrar se eu estou em forma, se eu não estou em forma. Para que isso seja saudável para mim, eu tenho que entrar para dançar com o que eu sou. Bem exagerada, se eu estou deprimida, eu vou entrar deprimida. Se eu estou alegre e eufórica, eu vou entrar eufórica. Se eu não treinei o sapateado e ele vai falhar, só lamento. Quem quiser vai embora. Se eu estiver fiadíssima, sensacional, alegre, foi tudo bem. Né? Ainda tem a música ao vivo, que você comunica com o músico. Às vezes você está com o músico, que aquela música está perfeita para você. Às vezes a música está um pouco... Você não está em sintonia. Não é que a música é ruim. Você não está em sintonia. Enfim, eu acho que o flamenco, para mim, hoje em dia, me deu uma calma. Porque eu falei, cara, eu construí várias coisas. Eu tenho a minha história. Eu não pretendo ser... eu quero ser lembrada por tudo que eu sou. E não por tudo que eu não fui. Entende? Também, se quiser alguém lembrar, ótimo. Mas o que eu quero dizer, assim, o flamenco deu para mim, primeiro, uma forma de expressar o meu corpo. Que o balé
eu tive que parar. Eu posso fazer aula de balé para sempre, mas eu não queria parar de comer, adoro comer. Eu não queria virar anoréxica. Eu adoro. Na minha época, com a minha flexibilidade, que não é muito, eu conseguiria dançar. Mas eu tento levar para as minhas alunas hoje em dia, porque chega muita gente na aula e quer virar poderosa, a sensacional, e eu acho ótimo, porque está lá com um propósito. Mas às vezes vem com um estereótipo. Porque o que é a poderosa? O que é a maravilhosa? Você vai ter que se descobrir, né? Então, por isso que eu acho que hoje eu me permito também, eu não sou, quando o Antônio Gato esteve aqui lá naquela época que ele vinha dançar muito aqui, que ele falou, só os flamencos, os espanhóis podem dançar flamenco, eu ficava culpadíssima, eu vou estudar tudo, eu vou me afundar. Aí eu falo, peraí, calma, a dança é a arte de todos. Pode ter gente que não gosta da minha dança, tranquilo, mas eu estou fazendo o que eu posso. Não é ser irresponsável, é tentar fazer o melhor do que você acredita que é o melhor, né? Com tudo que você é, entendeu? Com tudo que você consegue, entendeu? Então, quando eu falo assim, eu preciso de maestros que me alimentam, eu não consigo, principalmente hoje em dia, né? Com a idade que eu tô, entrar em tudo quanto é aula só para ver. Não. Eu preciso de algo que me dê me abrace na alma. Não só tecnicamente, entende? Mas eu acho maravilhoso, eu não estou julgando ninguém, eu estou dizendo que com isso, às vezes meu sapateado vai dar uma falhadinha. E tudo bem, entendeu? Tereza, a gente acha que a gente está chegando num momento aqui no Rio de Janeiro, não posso falar no Brasil porque eu não estou em todos os lugares. Eu fui em alguns e vi alguns projetos interessantes, mas como o foco é aqui Rio de Janeiro, a gente está chegando numa maturidade tal que aquilo que a gente via no passado melhorou. Nós éramos carvão bruto, e o carvão, com o tempo, com a pressão que ele recebe, ele se pole e vira diamante, e brilha, né? E a gente vê que na Espanha, mesmo com essa coisa tão moderna que tem hoje lá, quando chega um bailaor, uma bailaora da antiga, ninguém vira as costas e vai embora. Eles ficam. Eu sei de algumas respeito o pessoas. outro, Ricardo, em qualquer arte. Eu Sim. acho assim que em qualquer arte na vida, se você não respeitar como o outro é, você pode não se identificar, ele pode não te tocar, você pode ter uma energia truncada com ele, mas é ele você tem que respeitar, entendeu? Exatamente. Então, eu prefiro pensar, porque eu acho que o flamenco, como todas as danças de um modo geral, mas em especial o flamenco, tem uma coisa do ego, né? A gente já entra assim, né? Eu existo, né? Eu digo que muito invocada, não quero contato com ninguém, me deixa que eu vou furar. Então, assim, eu acho que falta um pouco. É isso. Acho que tem uma história aí para trás do povo que dançava perseguido e se apropriando das suas coisas. Mas a gente tem que também entender um pouquinho o que é isso. Senão você entra dançando uma alegria assim também. Ou então é um baile mais alegre, você está invocada, é um baile mais com a mesma cara, entendeu? Eu digo então, que assim, o Flamengo dá a gente autonomia para dizer eu existo, eu estou aqui. Se gosta ou não gosta, eu estou aqui. Né? Eu acho que é uma arte que permite muitas variações, entendeu? E aí Tereza, cada um vai escolher a sua eu quero caminho. rebobinar essa fita toda que a gente está tendo aqui, nessa história bacana. Eu não quero deixar de passar em branco um projeto que você desenvolveu lá para trás, chamado Arte Espanha Rio. Isso não pode passar em branco. Foi um dos projetos daquela época que mais vigorou. Eu queria que você me falasse sobre esse projeto. Ele não pode passar em branco nessa história. Então, é o Arte Espanha Rio, né? Ele foi feito em 5 versões. Acho que, se eu não me engano, foi de 95 ou 97, 99. 95. Foi 95, não. 99, isso. Então, o objetivo, tanto é que eu botei Arte Espanha Rio, eu coloquei porque eu sabia que ainda no Rio de Janeiro tinham pessoas ainda permeando várias linguagens. E todo mundo até tentando aprofundar no flamenco, mas ainda tinha muita gente permeando outros estilos. E eu queria criar, porque tinham muitos festivais de um monte de coisa,
Eu não tinha E nada aquele era pra... só nada do Flamengo. Então, acho que foi uma forma da gente criar um espaço para a gente. Não queria premiar, porque eu acho que o prêmio tem um lado maneiro, mas tem um lado ruim, sabe? Sim. Porque você reconhece um, mas não reconhece o outro. Então, eu não queria premiação. E, ao mesmo tempo, o que que eu notava? Mesmo que não houvesse premiação, todo mundo participava da primeira edição. Na segunda, todo mundo já estava um pouco mais elaborado, mais preocupado com alguma outra coisa que melhorasse a sua capacidade de apresentação. No terceiro também. Então, havia, não é uma competição, mas havia um olhar analítico do seu projeto perante aquele festival. E aí, no ano que vem, no ano seguinte, sei lá, melhorava o figurino, eu acho que todo mundo cresceu, sem precisar ficar dando nota, entendeu? Eu não queria isso. Né? Então, mencionar esse trabalho, Tereza, é importante porque naquela época isso era quase que inovador, né? Porque não tinha nada assim. Não tinha. E de tanta gente ver outros festivais de outras danças, normalmente é regido por uma dança acadêmica, com todo respeito, não dá nem para dizer que até nesse aspecto elas não serviram de base para a gente, porque tem uma coisa muito parecida, que é a organização, uma amostra de flamenco. O Arte Espanha Rio, na verdade, foi isso, uma amostra de flamenco e suas várias E, linguagens, vertentes, com talentos mil. não, e não Né? era Não só de dá. flamenco, tinha clássico espanhol Tinha, também, mas tinha. englobava tudo, né? A gente tinha esse Sim, universo todo. É diferente, por exemplo, de você fazer um trabalho com todo respeito, a menção lá, vamos para Joinville, né? A cadeira-chefe lá são as danças ditas acadêmicas, né? E a gente acaba ficando de segundo plano dentro das danças de caráter, ou às vezes no estilo livre, né? É isso que eu quero dizer. Quando você pega um trabalho e eleva ele, não no que ele tem que ser maior ou melhor que os outros, mas no nível que ele realmente merece e dá para ele esse espaço, você leva uma gama de informações, de vertentes em todas as direções, seja Flamengo, que é aquelas danças paralelas, que modifica todo o contexto. Então, trazer à tona para mim a questão do Arte Espanha Rio é mostrar que você, com esse projeto, nessas 5 versões que teve, você abriu o horizonte para muita gente, para muitas escolas que deixaram de tratar, vamos dizer assim, que eles até hoje, infelizmente, olham isso como dança espanhola, que nem está tão errado assim, mas com um olhar diferente. Então, lá atrás, quando eu te perguntei sobre ser resistente ou não, era na questão desse olhar. Então, a partir do momento que você fez esse evento, muita coisa modificou. Então, você tem realmente uma eu achei legal responsabilidade. também que as pessoas se uniram, sabe? É, Sim. a gente se encontrou, Vitória Nunes, Vera, minha querida Vera, I love you so much. É, é Vera uma também vai parceira estar muito aqui. querida. Vera também vai dar Acho depoimento em bom breve. que ela faz parte do Flamengo do Rio com Faz. muita força, né? E a Vitória também, admiro muito a Vitória. Não tive muitos contatos, mas sempre gostei muito do trabalho. A gente era engraçado, eu e Vitória, porque às vezes a gente escolhia uma música, né? E quando eu ia ver, eu escolhi a mesma música dela para coreografar. Ainda bem que às vezes a gente não ia no mesmo festival, senão a gente chegava lá com a mesma música. Era engraçado isso. Tinha uma consciência, uma inconsciência ali coletivo, Muito uma loucura. parecido, Então, né? e até a própria Casa de Espanha, né? Que a Mabel e o Alberto sempre se colocaram de uma maneira muito superior a Sim, todos, né? Ninguém sabia flamenco, que era uma postura, respeito, eles tinham os valores dele lá. Eu não sim. concordo, mas eu respeito. Então, eles mesmos, quando vieram para o meu festival, eu fiquei, participaram, sabe, no festival. Fiquei muito Sim. feliz, me senti honrada. Não é porque é a Casa de Espanha, não, é porque eles se abriram a vir participar. Entendeu? Então, eu gostei de ter causado isso, de união várias pessoas, vários grupos, assim, era muito legal mesmo. E a gente vê tudo que estava acontecendo. E eu achei muito boa a proposta. Eu acho que eu Ter- parei por uma questão de trabalheira, ou uma Sim, questão de falta de patrocínio, enfim, aquela questão que é complexa, né? Mas, enfim, sim. acho que valeu super a pena e não me arrependo em nada do que eu fiz e é isso mesmo.
Por Fiz isso que parte. e por isso que eu queria você aqui, para você deixar a sua digital, tá? Dessas pessoas todas com quem você deu aula, alunos começaram a dançar contigo, quem é que está seguindo adiante no Flamengo? Você tem filhas, não sei se você tem netas flamencas, mas quem está aí nesse caminho todo? Então, uma vez a Tisa falou para mim assim, a Imaculada também falou isso para mim, que eu tinha seguidores e como é que eu conseguia, né? Eu tenho uma galera, eu não sei. As minhas bailarinas são minhas amigas, as minhas amigas são minhas bailarinas, e elas não misturam respeito na sala de aula comigo por ser amiga e íntima, que fala palhaçada, frequenta as festas, que comunica. Somos muito queridas. Eu tenho de todas elas, a mais antiga, que é a minha companhia, que tem uma galera aí que está comigo, sei lá quantos anos, 20 anos, sei lá quanto, muito tempo. E eu tenho também, ela falou que eu tenho essa capacidade, assim. Eu nem notei, eu notei porque a Tisa falou isso, assim, elas absorvem o meu conhecimento, mas eu não sei se elas ou eu, ou nós todas juntas, elas conseguem ter a sua própria personalidade, que eu acho muito legal. E então, Fernanda Saldanha, que é uma cria minha, que eu tenho um super orgulho, Kelly Domingues, a Camila, que está parada, toda a minha companhia, Carla Marques, Tiziana Lins, são pessoas que nem seguem. É engraçado que eu nunca tive. Aliás, eu tive, né? A Andressa Brantes é minha Andressa. filhota, né? Andressa. Andressa. Porque ela começou com a Simone, né? Ela é uma filha da Simone, só que ela fez 3 anos com a Simone. Eu morri de rir, achei uma graça um dia ela botando lá no currículo dela. Principais maestros, Maria Tereza Canário, Domingo Ortega e Imaculada Ortega. Eu falei, Andressa, que dessa tia? Aí ela falou, Tereza, eu tinha pouco espaço. E a minha tia é uma querida, eu amo ela é maravilhosa, amo ela, é ótima. É assim, adoro ela, mas ela só me deu 3 anos, você me deu 7 ou quase 10. Então, assim, quem é a pessoa que mais me ajudou a me formar foi você. Então é uma querida, Andressa, né? Tá aí. Foi a que seguiu totalmente, né? Como dar aula, bailar. A Fernanda é uma apaixonada pelo Flamengo, uma Então, doida, se rasga. vou fazer aqui Oi? uma interferência positiva. Já fiz em outras lives, faço de novo e conto com você. Já mandei um convite para a Andressa. Não sei se ela não visualizou, mas eu gostaria que ela viesse também dar um depoimento. Então, eu conto com você, inclusive, Sim. Tereza, para dar uma A estimulada, Lorena, tá? Lorena Lorena está Eunápio, que convidada. começou, né? Sim. Com Ela você, escreveu aqui, né? meus dois Então, assim, maestros queridos, ela botou já aqui. isso, pois é. Então, eu tenho muito privilégio de ter uma galera. A Alessandra Baiocchi, cara, a Alessandra Baiocchi começou, tipo, acho que da geração da Eliane, né? Com o Theo. Eu Juntas, fiz um pouco isso. com o Theo. Mas o Theo eu encontrei na faculdade, entendeu? Porque eu fazia faculdade de dança e a Dalau colocou ele para dar aula lá, de Isso. danças, né, Espanhola. folclóricas. E aí eu encontrei ele lá. Isso. Eu fiz até aquele que ela falou muito bem, parece um Royal Academy. Foi você que falou, né? Um Fui eu que Royal falei. Academy A do Royal Flamengo. Academy É, da dança espanhola, parece muito, né? Com aquele muito, parece muito. sistema. Grade 1, Grade 2, assim, com coreografia, muito parecido. Eu consegui É falar com a verdade. Suzane Travassos. E em breve vou entrar em contato com a Alessandra, porque eu gostaria que as duas também falassem que ela é uma outra linha de trabalho, mas que interferiu na nossa Ah, história. Eu preciso é. das Mas duas elas têm aqui. uma história muito bacana também, Tem. né? Tereza, Então, assim, o que eu quero dizer com as minhas alunas é que, assim, é, eu tenho uma galera que se formou comigo, isso me dá muito prazer. Embora eu tenho uma agonia, porque a maioria delas virou advogada, eu tenho uma assessoria jurídica, se eu cometer qualquer crime, elas me defendem. Mas elas dançam comigo também, né? E a única que seguiu mesmo tudo, né? Kelly também deu aula, Lorena também agente duplo, né? Trabalha com uma coisa e outra, é, está lá no Canadá agora fazendo mil coisas. Enfim, é uma barato que elas estão lá longe, eu estou fazendo aula online comigo. Essa pandemia, ela é horrorosa por um lado, é tristíssima por um lado, mas ela está proporcionando algumas aberturas. então, Uma delas é isso. Eu estou essa dando aula para história, Portugal, para Canadá e, ótimo. sabe, O legal para dessa Argentina, história, novo lugar. eu estou Paula aproveitando essa Granado também é outra. oportunidade, Paula Granado, estou aproveitando essa oportunidade para algumas pessoas dizer assim, tem um ditado que a gente escuta a nossa vida inteira, que é há males que vem para o bem.
né? Então, esse momento agora está sendo muito útil, com outra visão para tudo, né? Tereza, a gente está chegando já no finalzinho. Tem um monte de pergunta que eu ia fazer, mas você respondeu durante a entrevista. Mas ainda assim, eu vou fazer, porque agora você vai se concentrar nessa pergunta. A última coisa que eu ia falar, Bia Macena, uma Fala. querida minha que está dançando pra caramba também. Então, assim, eu fico muito orgulhosa quando eu tenho essas filhotas aí, sabe, desbravando o mundo do flamenco. Eu fico muito orgulhosa. Graças a Deus. Ótimo. Eu fico Tem que feliz. mencionar mesmo. É, Sim. quais são, você já falou, mas eu quero que você dê os enfoques agora. Quais são as suas inspirações atuais no flamenco? Quem são os artistas que te inspiram agora, nesse instante? Bom, eu acho que para sempre Domingo Ortega, Imaculado Ortega. O Domingo, mais porque a linguagem dele, para mim, é muito rica de tudo. Uma vez ele até ficou, eu virei para ele que ele conseguia bastar uma coreografia que tanto poderia ser extremamente feminina como extremamente masculina. Aí ele perguntou, me vês maricón? Eu falei, claro que não, eu não te vejo nada feminino. Eu te vejo, você tem a liberdade no seu corpo de fazer movimentos mais suaves, e, assim, não tem nada a ver, né? Enfim, então Sim. ele é uma pessoa, a Imaculada me inspira porque ela tem aquela doçura, não é a palavra, não é doçura, né? Mas é assim, é uma sinuosa. A sinuosidade do feminino da Imaculada é muito bonita. Muito, muito. A Rafaela Carrasco me encanta muito. Queria estar muito perto dela, porque eu quero estar perto muito de todos, mas eu sei que o Domingo e Imaculada eu sempre tive muito, né? Eles E eu estão mais espero que o Domingo esteja acessíveis. voltando por aí. Aguardem, tá? Eles estão mais acessíveis, né? A gente tem uma identidade muito grande com os irmãos. Não, e depois assim, a Rafaela. Não quer dizer que os outros não sejam menos do que eles, né? Mas a gente tem Não. né? É a conjectura da vida, né? Você consegue Sim. encontrar. A Natália Meirinho também, Merino. Adoro Meirinho, o trabalho sim. dela. Assim, Meirinho, né? Que é com tio, né? Merino, é com tio. Meirinho. E o Manuel Lian. São pessoas que me encantam. Adoro. Só que é uma linguagem muito flamenco transgressor, que é a Rossi Molina. Gosto muito. Acho ela irreverente. A pastora Galvão também gosto. Eu gosto dessas galeras que estão indo para além, sabe? E o irmão dela, da pastora, o Israel Galvão. Israel Galvão. Ele mesmo, eu gosto dele. Só que eu gosto mais, vamos dizer, a irmã dele me alimenta mais. Mas eu também gosto da proposta dele, entende? Hoje eu consegui entender um pouco mais. Embora, algumas horas, os trabalhos dele, às vezes, não me tocam como o dos outros, entende? Sim. Então é isso, assim, eu acho, principalmente, devem ter outros, às vezes eu vejo e me encanto, mas principalmente esses aí. Tereza. Porque eu, na verdade, eu crio mestres, sabe, assim? Para mim são meus inspiradores, entende? Quais as recomendações? Então eu preciso me aprofundar um pouquinho. Quais são as recomendações que você deixa para quem segue o Flamengo, principalmente a estudante que está entrando agora? Que tipo de recomendação você deixa para essas pessoas? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque sempre todos chegam com a estereotipagem, né? Então, escutar de alguém como você, como os outros que têm uma estrada, até os mais novos, geração mais nova que eu também estou pegando, quais as recomendações que você deixa para essas pessoas que estão ingressando ou que estão há pouco tempo no estudo do Flamengo? O que você acha que é importante eles prestarem atenção, além daquele trecho que eles estão estudando, que é só dança, né? Só técnica de dança? O que você recomenda? Seja em alguma linha de estudo, alguma forma de pensar a respeito disso, o que você acha que eles devem prestar atenção? Qual conselho você daria? O que eu mais vejo, Ricardo, então, que eu falo para as minhas alunas, de um modo geral, o maior público que procura a gente para aprender flamenco é adulto, né? E a gente está num mundo com muita correria, né? Metas. Daqui a não sei quanto tempo vai fazer isso, aquilo, eu tenho o quê? Então, muitas delas chegam, primeiro, achando que em 2 minutos vão aprender.
E já começam a se autocensurar, dizendo que são horrorosos, que não tem mais de idade. Então, eu sempre brinco que daqui para baixo eu sei lidar bem. O problema meu é com o aluno é daqui para cima, com as neuroses que ele põe na cabeça, que ele não Sim. tem jeito, que ele é atolado. E eu acho que tem que ter paciência, porque ninguém aprende nada, nada rápido. E a primeira coisa que você tem certeza que você vai fazer quando você pretende aprender alguma coisa é errar. É certeza. Então, assim, eu acho que as pessoas, de um modo geral, deveriam parar para pensar sobre isso. Eu quero aprender isso, isso me alimenta, é isso que vai fazer bem ao meu corpo, à minha alma. E entrar, eu brinco que é com uma certa humildade, porque se você vai já, eu tenho, não sei o quê, você vai um pouco vaidosa. E Já esquece coloca da bloqueios, né? sutileza da dança. Aí se Verdade. bloqueia. Porque como eu vou errar? Como eu vou pagar mico? Não, você vai pagar mico. Porque essa coisa pagar mico não é, né? Aí eu dou sempre um Não exemplo, é. né? Um bebezinho, quando ele vai dançar, quando ele vai, desculpa, um bebezinho, quando ele vai aprender a andar, a coisa que ele mais faz é pagar mico. Ele tropeça, ele Aham, cai, anda desengolçado, né? E o que você faz? Porque ele está aham. andando, ele está na fase do aprender. Então, eu acho que o principal na dança flamenca, todo mundo pode achar que é rapidinho, ou que é dificílimo, ou que é facílimo. Não acho que tem um adjetivo. Eu acho que é uma dança que, como todas as outras, você tem que aprofundar. Você tem que E tem que se insistir. permitir, Você tem que tem se que conhecer. permitir, né? Tem que se Se permitir a todos os permitir. horizontes. Se permitir. Você, E se você quiser acreditar, é uma coisa legal da dança flamenca. Você pode, mesmo com pouca técnica, pouco tempo, desfrutar como bailarino. Tá? Você não precisa virar um profissional, mas você pode bailar. Quer dizer, todas podem, mas é que o balé é uma técnica muito retilínea, muito precisa, né? Quinta é quinta, né? é uma Primeira é caixinha primeira. fechada, né? É uma caixinha fechada É que uma você, ou você técnica está ali dentro ou você está muito, ali fora. Aham, é muito é. retilínea, ou é ou não é. E o flamenco, você está com o braço aqui, está aqui, está aqui, você fez uma mão assim, outra, ele tem uma flexibilidade que permite que a sua personalidade atue. Então eu acho que você, com pouco tempo mesmo, você pode desfrutar como bailarina, como uma expressão do seu corpo, entendeu? E aproveitar isso, entendeu? Gostei do verbo que você usou. Desfrutar. É ter prazer em, né? Acho que Isso. isso é fundamental. Tereza, você falou uma coisa aí, eu quero pegar um gancho. Você tem alguma gafe sua para contar? Algum mico que você pagou? Despertador doido aqui, desculpa. Tá. Você tem algum mico para contar nessa história toda? Alguma coisa que assim, hoje você tem outro olhar, mas para contar para a gente, seu, com o Flamengo? Peraí que cortou, eu não estou entendendo. Não ouvi seu áudio direito. Repete. Vo- Você tem algum mico para contar para a gente que você tenha passado com o Flamengo, alguma parte da sua história? Mico? Ah, eu devo ter vários, mas só que como eu sou cara de pau, eu lembro de um, agora me veio na cabeça um, eu devo ter vários, mas assim, eu estava dançando um dia no tablado em que a Ana Bayer, ela era cantora, e eu estava dançando com a abanico, era um fandango, que eu dançava com a abanico, depois eu tirava e ia fazer a escobilha. Então eu caminhava até ela e vinha entregar. Aí eu estava animada, tem dias que eu estou muito over, né? Então eu venho toda atacada, fazendo mil palhaçadas. Só que quando eu fui entregar para ela, não sei o que eu fiz, bem irresponsavelmente, o leque voou. Aí eu falei, caraca. Aí o que eu faço? Em vez de eu ficar com vergonha, eu vou lá, pego, não. Aí é que eu fui mais palhaço, rodei, fiz careta. Era um mico, mas aí eu vou e fico mais palhaça para disfarçar o mico, entendeu? É Tem artista, é vários, provavelmente artista. tem vários. Eu Eu estou lembro tirando de de um que eu alguns. Eu estou teve tirando de um, alguns artistas, pode falar. tá cortando, eu não te ouvi. Eu tiro Oi? esses micos, eu tiro os micos de alguns artistas, então eu estou aproveitando agora. Você falou, deu o gancho. Pode contar outro. Teve uma vez com a Soraya,
a gente estava dançando o Passion, né? Era o grupo da Soraya. E a gente foi dançar num tablado pequenininho e a Soraya estava dando uma solear, ela tirava o chale. Gente, toda vez que a Soraya tirava o chale, tinha bolão, vai acertar a guitarrista, vai acertar o público. Teve uma vez, eu nunca esqueci, era uma solear. Imagina uma solear, todo mundo lá sério. Aí ela começou a tirar e as franjas emaranharam uma nas outras. E ela não conseguia tirar o chale. Então ela rodava e o chale colado nela. Aí ela teve que parar o baile para tirar o chale. E a gente chorava de rir. Não dava mais, porque assim, tem que parar. Para, por favor, para. Entendeu? Porque virou uma comédia, entendeu? Mas tem várias, gente, tem várias. Provavelmente ela vai contar essa história. Eu me lembro de uma que ela também estava dançando e naquela época os babados levavam uma corda de varal na ponta. Tá e que ela foi muito. sapatear. Repete, vai lá, de novo. Eu me lembro de uma época, eu estava junto, em que ela dançou uma soleá, não sei se foi a mesma, e naquela época os babados levavam uma corda de varal na ponta. E nesse dia a corda soltou na parte de trás e enganchou no salto do sapato. E ela, com aquele sorriso dela, peraí, saiu na coxinha, cortou do babado, voltou e continuou no sapateado. Não sei se ela vai contar teve essa tablado. história. Já teve tablado de eu dançar e o brinco prender aqui, ó. E eu tô dançando assim e o brinco preso. E você fica com medo de arrancar, porque você pode arrancar a orelha, né? E não o brinco, né? E aí eu fazia assim. Já tirei tudo, caraca. Literalmente. Esse eu vou deixar na edição. Foi exatamente isso que eu fiz. Pode deixar, pode deixar. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui zunir com raiva, aí as pessoas, olha! Mas estava dançando, a pessoa dançando assim, ó. Porque estava preso, sabe? Acho que perdendo uma renda. Tem umas coisas que são muito desagradáveis, né? Acontece. Então você tem que tomar uma atitude. Senão você vai dançar o tempo todo com a coisa colada em você e te irritando. Tereza, eu tô tão envolvido com a tua história, eu tava falando aqui que você sempre teve esse astral. Você sempre teve esse astral. Tão envolvido que eu não vi nem o programa aqui me avisar na contagem regressiva que ia fechar. Não, você sempre foi assim. Desde que eu te conheço, você sempre teve esse astral. Sempre. E o legal da live é exatamente isso. Nós dois conversamos, mas aos outros que veem a gente. As meninas falam que eu tenho dois lados. Meu nome é Maria Tereza Máximo Canário. Então tem a Tereza Máximo, que é a fofa, que acolhe, que é bacana, que é divertida. E tem a Maria Canário, que vem assim uns 15 dias antes do espetáculo, botar ordem. Aí vira o olho, aí olha assim, quieta. Aí eu já chego, ela só assim, veio a Maria Canária. Aí no dia do espetáculo, Maria Canária é internada com a crise de nervos e vem Tereza Máximo, fofa, para receber todas as glórias do espetáculo. Ai, Tereza, olha, uma última pergunta. Vamos lá. Como falei para você, que embora você já tenha falado, setorizar às vezes as perguntas te faz focar nela. O que é o flamenco para você? Então, o flamenco, ele veio dentro de um estilo, né? Eu faço dança desde os 8 anos de idade. E a dança, então, fala assim, é dança, me realizei, é palco. Não, eu acho que o flamenco, para mim, foi uma forma de me incluir na arte da dança. Porque eu amo balé e eu acho que realmente essa coisa do físico sempre entre aspas, me excluiu de eu poder dançar profissionalmente, né, com o físico que eu tenho. E o flamenco não me acolheu, entendeu? O flamenco ele não faz isso. É claro que a dança, de um modo geral, todas as vertentes da dança,
produzir, dançar, ensinar, com relação à dança, me dá muito prazer. A produção, quando acaba, eu juro que eu nunca mais vou fazer, porque cansa muito. Mas é tão legal o resultado que você respira, conta até 10 e faz de novo. Então, assim, o flamenco, para mim, ele entrou como uma possibilidade de eu me expressar. Eu acho que o balé é muito fechadinho, é mais comportadinho, eu não sou. Então, eu acho que o flamenco me acolheu em tudo que eu sou, entendeu? Virou, assim, a minha forma de me expressar para o mundo, entendeu? Tereza, eu não tenho outra coisa para dizer assim. Muito obrigado por você ser essa Gratidão muito para pessoa você também. de deixar a sua digital na nossa história. Está deixando ainda, porque você está aqui ainda, né? E mostrando Tô. para muita gente que a gente só para quando o corpo diz não dá. Não tem a idade, eu estou velha, não posso. Ao contrário. Eu não estou, É, com todo respeito, não é dizer que você está velha, muito pelo contrário. Você, não, para eu mim, tô com está a 58 mesma anos. há muito tempo você está a Eu tô com mesma. 58 anos, mas eu vou ser aquela velhinha sem noção, eu não paro. Eu uso menos o biquíni do que 20 anos atrás. Eu vou ser aquela que acabou a boca, vou botar batom em volta, de velhinho. Eu acho que eu vou pagar muito mico aí pra frente, mas eu não ligo não, porque eu quero viver, não tem problema não. Então, olha, sinceramente, muito obrigado mesmo. Foi a maior live de todas até agora, tá? Tá? Ô, Peço a Ricardo, eu queria te todos. agradecer, queria te parabenizar pela sua iniciativa. Eu achei muito bacana. Acho que nesse momento que a gente está vivendo, que está todo mundo falando, né? As artes vão ser as últimas a voltar depois dessa situação tão louca, tão, sei lá. Eu não consigo adjetivar essa situação. Mas eu acho que todo mundo deveria de pensar numa coisa. O que está fazendo a nossa pandemia, o nosso isolamento social ficar um pouco mais calmo somos as artistas, né? É alguém lendo um livro, alguém vendo um filme, alguém vendo um espetáculo, é alguém fazendo uma aula em casa. O que está mantendo as pessoas sem enlouquecer muito, porque tem gente enlouquecendo, é você poder ter, né? A internet é importante, mas ela está levando shows, lives, enfim, é a arte que está alimentando todo mundo para poder ficar em casa com um pouquinho mais de paciência, porque a gente sabe que tem um mundo, uma vida para viver, a gente foi obrigado a parar, não é à toa. Todo mundo devia de pensar um pouquinho no que estava fazendo para esse mundo aí parar, puxar o freio. Acho que a gente só estava pensando no que vai fazer depois, ninguém vivendo agora. Então, eu acho que a arte tem esse valor. E acho que a gente podia. Nós artistas não adianta que a gente já valoriza, né? Mas que todo mundo pensasse um pouquinho sobre isso, tá? E o mundo com arte, ele é mais agradável, né? Eu acho. Nem fala. Desde que a gente se entende por existente, sempre houve arte envolvida. É o que dá o Exatamente. afago ao coração. Não é nem alento, é afago, é uma outra coisa. Tereza, É verdade. Muito obrigada a todo mundo muito que está aí. obrigada Eu não vi nada porque não enxergo a letrinha aqui, mas beijo em todo mundo, vou ver depois. Eu consigo a ver quem entrou depois, não todos. consigo? Acho que consegue no IGTV. Lá no YouTube não, porque só vai descer a entrevista em A si, reportagem. tá? Mas no Pedir a todos IGTV eu para vejo. entrar. Pedir a todos para entrar lá no canal do YouTube chamado Flamenco Carioca. Curtam a página, peçam para seguir, que toda vez que chegar uma entrevista nova lá, vocês vão receber notificação. Tá bom? Pode deixar que eu vou dar uma divulgada. Pode deixar, tranquilo. Muito obrigado a todos que estão aí, Beijo colegas, para todo mundo, amigos para meus, da você. Tereza, Obrigada a todos que estão alunos e aí também ex-alunos, vendo. muito aluno que agora é colega de Se trabalho. eu falei muito, Tá? desculpa aí, vocês sabem que eu falo pra caramba mesmo. Tereza, aqui o Flamengo Carioca, o projeto é para vocês. Eu aqui sou só um mediador. É o que eu falei, é a digital de vocês é que conta. Tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada. Boa sorte aí. Tá, já tá o sucesso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.